de hoje, esse programa que é uma parceria entre a Condiere e a BMC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores cabeças do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para bater esse papo com vocês, falar do que está fazendo a cabeça no almoço da Faria Lima e, naturalmente, torná-lo, né, fazê-lo sair daqui cada dia um pouquinho melhor do que entrou. E para bater um papo com vocês hoje sobre fundos imobiliários, do lado de trás do balcão, olhando como é o dia a dia da gestão e inclusive da estruturação dos recebíveis, como vocês vão perceber, é aqui o Leonardo Ricobello. Falei certo? Certinho. Cartésia Capital. Tudo Cartésia bom, Felipe? Prazer recebê-lo aqui, Leonardo. Obrigadão pelo espaço, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês no teu programa e vai ser um prazer contar um pouquinho do nosso negócio aqui para a tua audiência, contar um pouquinho de como é gerir um negócio de gestora, fundo imobiliário, gestão de crédito em si. Obrigadão aí pelo espaço. Maravilha. A gente, inclusive, tem o prazer, assim, sempre que posso, friso isso no programa, de ter contato com essas pessoas, é um prazer muito grande. Inclusive, a gente se conheceu indiretamente por um convidado conhecido de vocês, o Thiago Figueiredo, da Intrabank, fez essa ponte e foi muito interessante. A Cartésia tem fundos muito interessantes e tem um processo muito rico que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E eu vou começar do começo, né? De onde veio a ideia da gestora, como ela começou, e conta um pouquinho também dos produtos que hoje vocês têm em prateleira. Legal, Felipe. A gente começou a ensaiar a gestora lá em 2019, eu e meu sócio, onde a gente percebeu ali, era uma época onde estavam nascendo de vários fundos imobiliários de crédito, né? A gente, na época, estava ali fazendo DCM de uma maneira um pouco mais ampla, né? Cada um na sua casa, eu em uma casa, meu sócio em outra, e a gente percebeu que tinha uma deficiência no mercado de crédito para construtoras, de incorporadores de maneira geral. E aí, ali, a gente acabava fazendo um ou outro financiamento e a gente falou, poxa, esse é um nicho de mercado que os principais gestores acabam não fazendo, não estão olhando para o setor, é um setor muito grande da nossa economia, que eu falo bastante em todos os podcasts e reuniões. O brasileiro tem uma cultura da casa própria muito forte, então, desde pequenininho a gente escuta dentro de casa, né, meu filho, você tem que ter sua casa, senão você não vai ter sucesso, aquelas coisas. Então, o Brasil é um país que, até por conta dessa cultura, tem uma enormidade. Hoje são cerca de mais de 20 mil incorporadores no Brasil. E quando a gente olhava para a indústria de mercado de capitais, a gente notava que tinha 10 incorporadores, 20, 30 no máximo, acessando os fundos, acessando as estruturas de capital um pouco mais sofisticadas. E a gente falou, poxa, esse negócio está errado. Incorporação é um negócio que demanda alavancagem. Hoje, qualquer obrinha, qualquer prédio residencial, você gasta 30, 40 milhões de reais num VGV baixo. E os bancos e fundos não estão olhando para esse setor e os incorporadores também não estão captando o dinheiro da maneira correta. Então, na ocasião, nossa ideia foi a seguinte, vamos aproveitar da nossa capacidade de estruturação de crédito, vamos criar um veículo, um produto, para ofertar crédito estruturado para essa turma, né? Então, isso em 19, e aí, enfim, conheci o Richard, a gente começou a montar ali o que seria a gestora, começamos a trabalhar, veio pandemia, e o que atrasou um pouquinho os planos, mas logo no começo de 20 a gente já começou a ficar mais próximo, e aí a Cartésia nasceu disso, né? Então, hoje o nosso fundo, o CACR11, que é o nosso fundo de crédito imobiliário listado, ele tem esse foco especificamente. A gente está indo para 7 estados já de obras financiadas, né? O fundo, nos últimos 12 meses, entregou aí mais de 1.000 unidades residenciais que a gente financiou. E a nossa tese cada vez mais tem se comprovado, né? Porque cada vez mais a gente recebe incorporadores precisando de funding, a gente percebe que eles são pouco financistas, então eles precisam de um auxílio ali para ajudar a entender a cabeça dele na estrutura de capital, e é isso que a gente tem feito, né? E aí, enfim, esse foi o primeiro produto, dali nasceram outros, e a história está começando, se Deus quiser. Conta um pouquinho para o investidor que está vendo aqui, qual a diferença na hora de escolher um fundo imobiliário de papel e de tijolo
e como ele seleciona o ativo. E no fundo de tijolo, geralmente ele vai ver a localização do imóvel, ele vai ver qual a diversificação no limite, mas quando a gente olha um fundo de papel para investir, a gente está olhando um fundo que é essencialmente um fundo de crédito. Sim. Então a abordagem do investidor na hora da seleção já vai vir diferente também. Conta um pouquinho aí como esse investidor pode se preparar para fazer bons investimentos em fundos de papel. Legal, perfeito. Essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem essas grandes classes maiores, vamos chamar assim, fundo de tijolo e de papel, mas dentro delas tem outras subclasses, né? Então, nos fundos de papel, que hoje é o nosso principal produto, a gente tem os fundos que são denominados high yield e high grade. High yield porque eles trazem um nível de retorno maior, que é o nosso caso, e os high grade porque eles costumam ter operações vinculadas às grandes companhias, os emissores mais recorrentes de mercado de capitais, que por consequência tem um nível de retorno mais baixo. E aí dentro desse universo também tem diversos tipos de estratégias e cada gestor acaba fazendo algo de uma forma diferente. O que a gente notou é que a maioria dos fundos eles começaram a assumir comportamentos híbridos, que o pessoal chama, né? Teses híbridas de investimento. Então, o que é isso? Ele faz desde um financiamento de obra, que é o que eu estou falando, que é o que a gente mais faz, até um CRI de um galpão, de uma companhia investment grade. Então, o portfólio do fundo acaba sendo um apanhado, um mix de diversas classes de crédito, né, de papéis. E a gente percebeu que, poxa, os fundos estavam ficando mais do mesmo, não tinha mais sentido um fundo novo. Então, no nosso caso, o que a gente quis fazer foi segmentar a nossa tese de investimento para que o investidor, quando olhasse o nosso negócio, ele entenda que o nosso fundo, né, no caso o CACR, é um fundo que, majoritariamente, ele vai financiar incorporações, primeira moradia, residenciais pelo Brasil, de incorporadores de médio corpo. Então, ele sabe, poxa, eu investindo no CACR, eu sei o nível de risco que eu estou correndo. Então, não é aquela coisa meio nebulosa de uma série de classes de ativos e etc. E aí a gente quis, a ideia foi deixar bem segmentado, até para facilitar a vida do investidor para formar o portfólio dele de fundos imobiliários. Porque aí ele pode tomar a decisão de, poxa, quero me expor um pouquinho mais num produto que tem um pouquinho mais de risco, que é um fundo high yield, naturalmente o risco está atrelado ao retorno. Vou pegar um pouquinho desse meu portfólio, vou comprar um fundinho de tijolo que acaba tendo um retorno mais baixo, mas ele naturalmente é um ativo que anda mais linear, e aí o investidor tem a facilidade o investidor ou o alocador, o assessor, tem a facilidade de formar esse portfólio. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que para o investidor é muito importante conhecer o gestor, conhecer a cabeça do gestor, e entender um pouco do portfólio e da estratégia de gestão daquele ativo que ele está comprando. Muito mais do que o dividendo do mês, o preço em tela, que são as coisas mais recorrentemente vistas pelo pequeno investidor. E aí, quando você olha o dividendo do mês, às vezes está contaminado numa amortização, você não entende direito, vê só o número e vai embora comprando sujeira, né? Teve um caso curioso desse, acho que foi um fundo da Quiné, que eles estavam amortizando o fundo e o dividendo veio super alto e o pessoal saiu comprando o papel do fundo e a própria gestora emitiu um comunicado e falou, gente, para de comprar que vocês vão perder dinheiro, que chegou numa precificação tão maluca que não é que isso é um retorno, a gente está amortizando, né? Mas são eu acho que são as evoluções que o mercado precisa ter e com o tempo essas coisas vão acontecendo. Maravilha. Agora, você comentou sobre uma estrutura de financiamento que eu achei muito interessante, que é essa parte de financiamento residencial. Os fundos imobiliários de tijolo no Brasil eles são pouco voltados para o residencial. Eles olham lajes corporativas, shoppings, galpões. Como é fazer a gestão de crédito de um projeto residencial como esse? Legal. E esse é até um motivo interessante também, que a maioria dos gestores acabam não olhando tanto para essa classe de ativo, porque é uma gestão muito diferente. É uma gestão que requer muito cuidado e um time específico. Então, no nosso caso, eu brinco que a nossa gestão hoje é quase de equity. A gente é um credor, mas a gente montou um time na gestora que hoje roda os 7 estados, todas as nossas obras, sentam com todos os incorporadores que a gente está financiando
E você, não adianta, o empresário no Brasil, ele acaba se enrolando às vezes sem querer. Não é porque ele é mau caráter ou porque ele fez algo de propósito, mas assim, a gente tem um país burocrático, juros altos, uma série de dificultômetros no meio do caminho. Então o que a gente faz é ficar do lado do cara o tempo todo, como se fosse sócio dele, manche dele. Poxa, estou te financiando uma obra de um prédio residencial, como estão tuas vendas? Estão performando como a gente projetou? Ah, não estão. Então senta aqui, vamos junto mudar a sua estratégia de vendas. Será que a precificação está errada? Será que a tabela está errada? Será que o material de marketing foi mal feito? Poxa, vamos refazer. Então é sempre se antecipando a problemas. Para quê? Para que no fim do dia aquela operação de crédito, o dinheiro volte para casa com os juros que a gente projetou e o incorporador tenha o lucro dele, né? Que é o que a gente sempre fala. A gente gosta de projeto quando o incorporador ganha muito dinheiro, a gente volta o dinheiro para o fundo, para os nossos investidores, e aí a gente faz mais uma sucessão de negócio com aquele mesmo incorporador, né? Aí é um caso de sucesso. Mas, de fato, monitorar o crédito no ambiente high yield de empresas menores e principalmente no mundo de incorporação, ele é um pouquinho mais, assim, requer mais atenção e requer um tipo de trabalho mais criado para monitorar esse tipo de operação. Então, a maioria das gestoras que busca escala tem um fundo muito grande para menos funcionários, fundo grande para alocar em operações que são mais comuns de mercado, eles acabam não gostando. Ele vai falar, puta, eu vou alocar um pedacinho de dinheiro nessa obra, eu vou ter que ter 2 analistas dedicados para ficar olhando esse negócio, não vai valer a pena, é melhor eu ir para outro tipo de ativo. E a gente fez o oposto, vamos focar 100% em trazer analistas, trazer pessoas do ambiente de incorporação, que não vieram do mercado financeiro, e vamos monitorar isso de uma maneira diferente, que eu acho que é isso que faz com que a gente tenha sucesso nos últimos anos, né? Então vocês acabam conhecendo muito da operação de incorporação também. Quase o processo de IB em termos de que você não consegue simplesmente ir lá comprar crédito. Você vai lá e acompanha. Já aconteceu, você tinha uma obra residencial, aí tinha lá, você está vendendo um apartamento com 2 dormitórios, essa região não demanda. Cara, mexe aí, muda a planta, porque senão você não vai conseguir vender e aí eu não consigo recuperar o meu dinheiro. Assim, mudar a planta especificamente não, mas é porque envolve aprovação e outras coisas, mas mudança de produto, de estratégia comercial, sim, e isso é muito vivo, né? Então, são constantes alterações no curso do projeto, que pode nascer um concorrente, pode ter uma inversão de mercado. Agora, o mercado de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aumentou o benefício, o limite do programa, então diversos imóveis que a gente financiava agora estão dentro do programa, então o comprador pode ser um beneficiário do Minha Casa Minha Vida. Então, poxa, vamos voltar à estratégia de vendas para pegar esse cara que tem um juro ali subsidiado pelo governo. Então, são todas essas coisas que envolvem essa nossa gestão de crédito, né? A gente está ali olhando tudo que está acontecendo e, como você falou, tem que ter o conhecimento de incorporação. Praticamente, a gente tem que saber a dor de estar sentado do lado na mesa do lado do incorporador, para conseguir apoiar ele, para que ele faça o que ele tem que fazer para o dinheiro nosso voltar para casa, né? Quando você olha esse desenvolvimento de mercado, tem uma coisa que os gestores de crédito privado têm trazido bastante no programa, que é a pressão por liquidez em momentos específicos. Então, lá em 19, teve muito saque de crédito privado, isso machucava as cotas, porque o player, o gestor, tem que vender os títulos ao preço que der para entregar o dinheiro para o cotista. Uma vantagem que eu enxergo no caso do fundo imobiliário de papéis é que você tem um fundo fechado. Sim. Então você não precisa vender. Exato. Ao mesmo tempo que o preço de tela eventualmente tem a ver com a sua... Exatamente. Como é que é essa diferença de gestão por ser um fundo fechado que na prática também está emprestando crédito? Sim. A gente, por um lado, como você falou, não tem a pressão do resgate, né? E, inclusive, essa questão da venda a mercado nos momentos de estresse, a gente acompanhou bem, porque a gente sempre foi muito crítico, né? Lá 18, 19, estava um ambiente de liquidez muito grande, então os spreads naturalmente fechando, né? O pessoal, muitos fundos captando, emprestando dinheiro cada vez mais barato. E, poxa, eu e o Richard olhando, a gente falou, não está correspondendo o risco-retorno mais das operações. Então,
o mercado está com uma ânsia tão grande de alocar recurso que eles estão baixando a taxa desesperadamente só para alocar. E a gente falou, não, nessa taxa não vamos entrar porque o risco-retorno está assimétrico. E aí foi nesse momento que a gente falou, poxa, vamos verticalizar e fazer originação a gente para precificar da maneira correta, né? E aí a gente começou a fazer isso. Foi engraçado porque logo depois veio o Covid, que acho que foi um momento de maior abertura de spread num curto espaço de tempo, e aí todo mundo vendendo ativo, e aí aquele pessoal tomando operação com taxa baixa, a gente viu eles desesperados para vender acima da taxa que a gente achava correta. Mas, de fato, assim, um dos nossos pontos importantes que a gente tem no fundo é sempre o Brasil é um país de juros altos, então momentaneamente pode estar baixo, mas já volta para cima naturalmente. Então a gente é muito chato com precificação, sempre está bem precificado, para que mesmo a gente não tendo pressão de venda no secundário desse ativo num momento de estresse, a gente quer sempre estar com o nosso portfólio bem alocado. Eu acho que um paralelo que eu vejo que não é tão positivo da parte dos fundos imobiliários é a dinâmica como o pequeno cotista entende do dividendo. Então, um fundo de crédito, não necessariamente ele deveria pagar dividendo mensalmente, como criou essa dinâmica, né? Isso, eventualmente, traz até algumas ineficiências para as operações de crédito. Então, se você trouxer um paralelo para dentro de FDIC, ou até mesmo dos bancos, você vê que tem uma série de operações que acruam juros no principal, que não tem aqueles juros caixa. Então, na parte de fundo imobiliário, você tem a pressão do cotista que anseia por ter aquele dividendo todo mês, que foi uma dinâmica criada nos fundos imobiliários pelos galpões, que são ativos que pagam aluguel todo mês e distribuem aquele dividendo. Então, eu acho que o ideal seria um híbrido disso, o cotista entender isso, que ele está ganhando dinheiro, que está acruando no principal do fundo, que já aquilo vira caixa, mas que não é porque o dividendo foi 10 centavos a mais ou a menos que aquilo é sinal de que o fundo está indo bem ou mal. Mas, lendo o mercado dessa forma, a gente faz um trabalho muito grande de gestão para linearizar ao máximo o nosso dividendo. A gente entende que o mercado precifica dessa maneira e a gente não vai brigar com o mercado, a gente faz um trabalho grande para encaixar o término de uma obra, a cada semestre a gente ter 2 entregas, que são os eventos que são geradores de caixa para o fundo, que ajudam a manter o dividendo, e aí a gente tenta tornar isso da maneira mais linear possível. Então, eu acho que de um lado a gente ganha de não ter a necessidade de venda a mercado no estresse, e do outro lado a gente perde de ter a pressão do dividendo mensal de maneira maior para o cotista, né? Muitas vezes o cotista do fundo imobiliário conhece fundo imobiliário pelos fundos de tijolo, que geralmente de galpão ou de laje corporativa, que recorrentemente paga esse dividendo. Você acaba criando em equities, tem o termo já bem cunhado de efeito clientela, né? Então aquele cara que compra ação C e somente C paga dividendo. Exato. Porque ele quer usar aquele dividendo, pagar as contas dele, enfim. E aí isso no fundo imobiliário acaba pesando mais quando, eventualmente, se for para você construir patrimônio, seria melhor você ter os juros acruados, que você não tem que ficar reinvestindo e não cair na tentação de gastar aquele caixa, né? Exatamente. Agora, você falou de linearizar dividendos, isso me lembrou de um outro ponto. A gente tem uma estrutura de crédito no Brasil que é muito vinculada a taxas de curto prazo, especialmente DI. E com alguns gestores de crédito privado estava justamente conversando do impacto disso para a companhia, porque margens, receitas das companhias não giram em DI. Aumentar o DI não significa você aumentar o lucro. Logo, nem o EBITDA. Logo, ter a sua dívida vinculada a DI faz pouco ou nenhum sentido. Só que o mercado, na outra ponta, demanda ativos DI para alocação. Então, como vocês enxergam isso no mercado? Geralmente as obras têm, eventualmente, reajustes por inflação mais pré. Vocês costumam fazer as emissões via DI, fazem swap? Como vocês desenham essas operações para casar uma ponta com a outra? Legal.
A gente acaba preferindo, né, e os incorporadores também, a gente acha que tem um hedge mais natural ao negócio fazer operações atreladas ao IPCA. Porque uma obra, no período de obra, ela é corrigida, o saldo devedor do comprador pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que ele é mais próximo do IPCA do que do CDI. Então, o incorporador que está com o seu passivo rodando a IPCA+, ele tem o seu ativo rodando a INCC e alguma coisa, que acaba sendo quase um hedge natural. Então, a gente prefere. Mas parte do nosso portfólio hoje é CDI, até para alimentar um pouco do anseio dos investidores, né? Então, quando o CDI está num viés, o pessoal quer CDI. Quando o IPCA está... E aí o pessoal também fala para a gente lá, pô, calculo performance fee agora com base no IPCA, agora com base no CDI. Então, o que a gente faz é buscar um portfólio ali que, claro, que adeque ao anseio do investidor. Então, hoje, mais ou menos, eu acho que a gente tem uns 30% da carteira em CDI e uns 70% em IPCA. Mas eu acho que o incorporador fica mais confortável com o IPCA e no fim do dia é um pouco mais saudável também por conta desse hedge natural, né, de não ter o descasamento. E aí, já essa parte CDI já originada CDI, não é que vocês fazem o swap daí? Não, já originada CDI. E aí por negociação, tem incorporador que acaba preferindo, enfim, e aí vai de caso a caso também, tem que caber dentro da operação, enfim. É todo um estudo ali de estruturação da dívida mesmo, que é o que a gente falou até lá fora, né? Às vezes o business de incorporação é engraçado porque o incorporador, na maioria dos casos, ele não é muito financista. Então é um setor da economia que eles, não sei porquê, mas cresceram distantes da indústria financeira. Então, na hora de calcular juros, de entender ali, eu brinco que eles negociam com a gente igual negociam com o fornecedor de tijolo, né? Se o tijolo custar R$10, ele fala, eu pago 8. E aí a gente dá a taxa de juros, ele quer tirar, eu falo, pô, mas não é aí que pega, o que importa é duration, como você me amortiza, uma série de outros quesitos, mais o incorporador. Então, a gente faz todo esse trabalho educacional de desenhar a dívida dele para aquele projeto, para aquele produto, para que seja saudável. Não adianta ter uma dívida que não atende ele, porque já esse problema volta para nós. A gente vai ter que resolver, ele vai se atrapalhar para pagar, não vai conseguir. Então, a gente sempre usa do nosso know-how de estruturação de crédito para desenhar um negócio que funcione do lado dele. Você comentou justamente, né, que geralmente o valor do imóvel vai sendo corrigido ao longo do tempo via INCC. Uma coisa que aconteceu, machucou um pouco o mercado, lá no período pós-Covid, foi que com o INCC alto, o imóvel corrigia tanto que na hora que o comprador ia fazer o financiamento no fim da obra, aquele financiamento já não cabia mais no orçamento dele. Sim. Isso foi uma dinâmica de mercado um pouco dura durante aquele momento. Como, para vocês, essa dinâmica da correção de inflação eventualmente acaba pegando esses ciclos e machucando também um pouco os recebíveis? E, por outro lado, o que vocês conseguem olhar de mercado para evitar, prevenir esse tipo de estrangulamento do fluxo de caixa do parceiro de vocês? Sim, de fato, esse momento do pós-Covid foi um momento duro para a indústria, porque, de um lado, você teve o custo de obra subindo muito, então quem já tinha vendido a carteira e estava com uma carteira precificada num valor de metro quadrado, teve que fazer uma obra que achava que ia custar X e custou 2X, com aquela carteira estagnada, com essa correção, mas sabendo que essa correção muitos não conseguiriam pagar, então incorporadores tiveram que assumir o prejuízo ou empataram, enfim. Então foi um momento duro, a parte de repasse, né, que é essa parte que você falou do financiamento bancário, né, a gente financia a obra ali, período obra, quando a obra fica pronta, os bancos vão financiar diretamente os compradores, e a gente chama de repasse porque a gente repassa a carteira para o banco quita o nosso financiamento e carrega esses compradores na física. Então esse momento ficou mais dilatado. O comprador ia no banco, não conseguia crédito, ou conseguia um crédito muito caro, ia buscar alternativas. E esse momento, assim, durou até 3, 4 meses atrás, agora está melhorando um pouco com a queda dos juros, a gente vê já os bancos precificando os juros na curva, né? Então já está baixando bem para o consumidor final, a parcela já encaixa mais no orçamento dele, e os repasses têm ficado mais
rápidos. E também eu acho que aí houve um descolamento do preço do metro quadrado, os incorporadores conseguiram repassar esse aumento de custos, né, e a indústria continuou consumindo, o que eu acho que foi bom. A gente se protege desses pontos, eu acho que sempre trabalhando com uma razão de cobertura, uma razão de garantia muito gorda. Então hoje a gente fala no LTV, né, que é a nossa sigla, de 50%. O LTV de 50% significa que eu tenho 200% de razão de garantia, ou seja, se eu emprestei R$1, eu tenho R$2 de garantia em cima daquela obra, daquele projeto. Então, basicamente é um estudo nosso, que a gente entende custo de obra, valor de VGV, faz as projeções e etc., e a gente calcula o quanto que a gente pode emprestar para aquele projeto para que a gente tenha essa gordura. Então, tendo essa gordura, mesmo que eu tenha um aumento expressivo do custo de obra, eu ainda vou encaixar ali e ter o meu capital protegido. Talvez o incorporador fique sem o lucro, mas aí é a parte boa de você ser credor, né? Você recebe um pouquinho a menos, mas você tem a proteção no caso de algum problema. Então, é uma parte importante do nosso trabalho, é fazer esses cálculos, ter essa projeção, respeitar e ter a disciplina de não crescer o fundo de qualquer maneira para alocar e ter um fundo grande, e sim buscar esses ativos que tragam para nós esses quesitos que foram importantes até então. Você comentou de crescer o fundo, né? Para crescer um fundo fechado, você tem que fazer novas rodadas de emissão. Exatamente. Como essa negociação com o cotista, porque a gente às vezes escuta do ponto de vista do cotista, né? Olha, mas o fundo está fazendo novas subscrições. Mas conta um pouco do ponto de vista do gestor, de como esse processo, quando vocês encontram o momento de entrada, o momento de uma nova emissão, e como vocês fazem isso de maneira a manter uma base de investidores saudáveis também. Legal, isso é muito interessante. A gente até estava falando ali também de como balancear a originação com captação, né? Que é uma ciência não muito fácil. Às vezes a gente está originando muito ativo, não tem janela de captação, mas do nosso lado, o que a gente fez foi sempre fazer emissões quando a gente entendia que a gente tinha originado um grupo de ativos interessantes para alocar no fundo. A gente talvez tenha até perdido a possibilidade de crescer o fundo em maior escala num momento de grande liquidez, onde fundos ficaram bilionários assim, em tamanho de patrimônio sob gestão, mas a gente teria que virar mais do mesmo, que era o que a gente não queria. Então a gente falou, vamos continuar do tamanho da nossa tese. Poxa, se tem 30 milhões de ativo bom para alocar, vamos captar 30, 40, 50. E nesse ano, depois de fazer 4 ofertas, que é uma dinâmica meio de follow-on, até parecida com uma empresa, né, listada na bolsa, nesse ano a gente falou, poxa, acho que a gente formou um pipeline grande, a gente está com uma estrutura dentro de casa super robusta, com um time formado há 4 anos trabalhando, gerindo obra. Eu acho que agora a gente pode fazer uma oferta maior. O mercado conhece o nosso produto, né? Acho que no início do ano a gente tinha cerca de 10 mil cotistas no fundo. Então é a hora da gente ir ao mercado fazer uma oferta maior, mais para o varejo. E aí a gente fez, estamos em meio dela, inclusive, uma oferta que mais do que dobra o nosso tamanho. Mas sempre mantendo na nossa classe de ativos investidos, a nossa tese da incorporação residencial, e então a gente viu ali que era o momento. Então, primeiro ponto, te respondendo, é ter uma classe boa de ativo para originar. Aí você origina aquilo, estrutura, mandata com as empresas, e aí você tem que falar com o IB dos bancos e as plataformas, os distribuidores, que aí é uma outra novela, é um trabalho árduo, porque hoje você tem os 2 principais distribuidores, que são BTG e XP, e aí você bate lá na porta deles, fala, oi, eu tô com meu fundo aqui, você quer distribuir cotas? Ele fala, pô, tem uma fila de gestores com os fundos, e então você tem que manter um relacionamento, é até difícil. Os nossos cotistas, às vezes, eles falam, pô, mas vai pagar a FII de distribuição, que absurdo. Eles não entendem que esse FII vai para essas plataformas e que se não tiver FII, ninguém olha para o fundo, ninguém vai distribuir. Então não é um FII que fica para o gestor, fica para os agentes autônomos, para toda a estrutura, a cadeia que distribui o nosso fundo. E aí no início do ano foi bom, porque pelo fato da gente nunca ter feito uma oferta grande, a gente sempre se comunicou com as grandes plataformas, eles conheciam o produto, sempre gostaram do produto, da nossa cabeça de gestão, mas eles ainda não tinham distribuído o CACR. Então era um começo de ano ali que a gente começou a falar com eles, poxa, queríamos fazer uma oferta maior, etc.
e aí a gente conseguiu formar um sindicato com as principais plataformas do Brasil distribuindo fundo, que eu acho que veio no momento bom, até um pouco de sorte, assim, que a gente queria fazer um pouco mais no início do ano, e aí as coisas foram atrasando um pouco, e aí a gente saiu, acho que junho, julho, que foi já quando o mercado já estava bem sinalizado na queda dos juros, a inflação já estava bem mais fraca, e então foi um momento propício, assim, né? O mercado começou a melhorar, e estamos com a oferta aberta ainda, né? Então, acho que cada mês que passa a queda dos juros concretiza e acaba sendo um benefício para nós, porque o nosso fundo, o nosso portfólio vis-à-vis o CDI, ele começa a abrir o spread de novo, né? Na alta dos juros, eu estava com o incorporador hoje cedo, ele fala, pô, o bom é você emprestar o dinheiro agora que o juros está alto. E é o contrário, né? Que a gente fica em cima do CDI, o custo do dinheiro está caro, fica mais difícil. Então, agora com os juros baixando, o nosso produto volta. Sempre teve uma performance em cima do CDI boa, mas agora volta a ser ainda maior. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Leonardo Rigobello, sócio da Cartésia Capital, justamente sobre o mercado imobiliário, sobre essa parte de estruturação, o lado da gestora, quem está construindo esse mercado, está fazendo esse mercado financeiro brasileiro acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo aqui sobre a estruturação de fundos imobiliários, batendo papo sobre fundos de papéis, né? Um pouquinho das diferenças e como você lê esse fundo que é de crédito privado e que é fechado. Então, tem uma série de particularidades aí, tem uma... Rapaz, eu vou, viu? Mas a gente começa chateado mesmo. Eu fui só pra ver a câmera dele e cortei pra câmera dele. Ah, não, beleza, sem problema. Legal, por favor. Pode mandar lá. Olá, pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo sobre fundos imobiliários, fundos de papéis, essa caixinha diferente, que é um fundo de crédito privado, mas dentro de um fundo fechado. E aí esse casamento traz uma série de questões interessantes e a gente quer trazer esse assunto para a mesa com você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News. E para bater esse papo com você, ninguém melhor que o sócio da Cartésia, o Leonardo Rigobello,
para justamente ver pela mão de quem faz, né? Uma coisa sou eu aqui falando com vocês sobre esse tema, outra coisa é a gente trazer aqui o Leonardo para compartilhar a experiência dele. E no último bloco a gente comentou sobre esse casamento, né? Que inclusive a gente estava falando antes, fora do ar, entre originação e captação. Então, como a gente está aqui para fazer aquela tradicional pergunta difícil, vamos repassar a pergunta difícil de hoje, né? O que está mais difícil hoje, captar ou estruturar créditos? Essa é difícil mesmo, porque muda todo dia, né? A gente até, como eu falei no outro bloco, a gente está em período de oferta, né? E aí, no meio da oferta, a gente, acho que vamos captar um pouco mais. Então, começa a originar. Aí, origina um monte de coisa, fica com um monte de ativo bom. Acho que não vai captar tanto. Vamos passar para outros fundos, para outras... Mas é uma ciência difícil de equalizar. Como o nosso fundo é um fundo naturalmente de duration curta, e aí duration curta é que os empréstimos que a gente tem dentro do fundo, eles têm prazos mais curtos, né? A gente financia incorporação majoritariamente, que tem um ciclo aí de no máximo 48 meses. Então, desde o início da obra até o desligamento das unidades, quando o cliente que comprou paga a gente. Então, é o momento que a gente tem o dinheiro de volta. Como o nosso fundo tem 4 anos, a gente tem a obra começando, a obra terminando. Então, além das ofertas, a gente tem muito dinheiro voltando para casa de empréstimos que foram concedidos no passado, que estão voltando. Então, a gente tem que fazer tanto a realocação desse recurso que está voltando para casa, porque, como você falou, o fundo é fechado. Então, o que a gente paga mês a mês como dividendos a parcela de juros que a gente recebe, o principal ele é reinvestido. Então a gente tem que ter ativos o tempo todo para realocar e também os ativos, o caixa oriundo da captação. Então a gente decidiu, Felipe, ter dentro de casa um time de originação, porque eu acho que também é um dos nossos principais skills ter esse contato tete a tete com a indústria, com o empreendedor, entender a dor ali do empreendedor, o tipo de dinheiro, o projeto, como ele está fazendo, e a gente está o dia inteiro originando. Então a gente não para de originar em nenhum momento, com caixa, sem caixa. Se a gente tiver capacidade de alocação no momento, a gente aloca via o fundo. Se a gente não tiver, a gente acaba direcionando para outros parceiros, ou tentando apoiar o incorporador, ou falando que no futuro a gente volta a se falar, mas é uma agenda sempre muito presente dentro de casa, dentro da Cartésia. Eu acho que é isso também que nos diferencia, né? É até interessante porque hoje os incorporadores começaram a nos procurar ativamente, falando, poxa, eu tenho essa obra, deixa eu te apresentar. Ontem mesmo eu estava em Recife, o incorporador ligando para a gente, ligou para o Richard, poxa, vocês estão aqui, me dá a oportunidade de mostrar minha obra para vocês fazerem um financiamento. Então é exatamente isso que a gente quer, cada vez mais mostrar para o incorporador que a gente é um provedor de funding para o negócio dele e conseguir levar esse dinheiro aí pelo Brasil afora para financiar bons empreendimentos imobiliários. Maravilha. Você compra um pouquinho de secundário também ou não? Só coisa originada com você? A gente olha secundário, mas como eu falei no início, a gente é muito crítico com precificação. Então, a gente faz bastante o oposto. A gente vende no secundário porque, como a gente estrutura e entra sempre numa taxa que a gente entende a correta, outros fundos falam, poxa, essa obrinha tá bonitinha, você tá aí no comando, vocês pilotam bem, vocês têm um time que fica em cima de tudo, me vende um pedacinho dessa operação de crédito que eu quero ter a exposição a esse risco, mas eu não quero controlar. E como vocês da Cartésia estão controlando, eu tenho confiança que o negócio vai dar... que ninguém é de ferro, a gente vende com ajuzinho, camarada, que é justo também, porque a gente passou por um período de maior risco, vende com ajuzinho, traz um ganho para o nosso cotista, e então a gente é mais ativo em venda no secundário do que compra. Compra alguma coisinha assim, mas bem pouco mesmo, a gente prefere entrar no primário, até porque a gente é muito crica na estruturação também. Outro ponto que a gente percebeu é que os players de estruturação de dívida no mercado de capitais, a maioria deles, poucos carregaram uma operação de crédito. A maioria estrutura para vender. E aí, quando você compra esse negócio e você vai carregar o risco, você começa a olhar e falar, putz, o cara esqueceu disso no contrato, putz, aquilo.
tem esse furo. Então, a gente adotou uma minuta própria de todas as nossas operações de crédito, a gente tem um time de advogados dentro de casa, e hoje a gente, vamos dizer, impõe a nossa minuta nas operações, porque a gente sabe das coisas que acontecem no meio do caminho, das dificuldades, onde a gente tem que se preocupar, se proteger, e isso é muito importante para que nós, como gestores, que a gente esteja tranquilo com aquele crédito. Então, comprar no secundário um pouco mais difícil. E como é o passivo de vocês hoje? Você comentou de ter cerca de 10 mil cotistas, né, antes dessa última emissão. Como geralmente é a composição? Você tem muito esse investidor que veio de plataforma, você tem um peso maior com institucionais. Como é dividido o passivo lá da Cartésia? Legal. É até interessante. A gente começou o fundo com investidores profissionais. Então o fundo nasceu em parceria com um banco, um private banking, que selecionou 51 investidores para alocar no fundo. E a partir daí a gente foi crescendo o fundo, né? Fez o IPO e vieram. Como o ativo fica disponibilizado na B3 para negociação, acabam vindo cotistas de maneira orgânica, né? Sem necessidade de oferta. Então isso foi meados do ano passado, uma dessas famílias que tinha entrado lá no início do fundo precisou vender uma posição grande. E aí acabou sendo entrou uma posição vendedora grande na tela, a gente até se preocupou, né? Mas foi super bom, porque o mercado absorveu toda essa posição e o nosso fundo entrou no IFIX, porque deu um ganho de liquidez. E aí depois que a gente entrou no IFIX, começaram cada mês, a gente tem novos cotistas entrando, que a gente fica super contente, porque acaba pulverizando bem o nosso passivo. Aquele passivo que começou com 51 cotistas, a gente virou o ano com 10 mil, hoje a gente já está com 13 mil cotistas. Então a gente é bem pulverizado. Eu acho que a nossa maior posição hoje deve ser de 5 milhões de reais, 4 milhões de reais. Então a gente não tem nenhum institucional grande, é composto por diversos tipos de pessoas físicas. Esse pessoal que entrou conosco acompanha o fundo até hoje, acompanha todas as ofertas, porque a gente fica muito feliz pela confiança do trabalho, né, feito. E até agradecer o Paulo Carneiro lá do Endbank, que foi o seeder do fundo e cuida tanto do nosso passivo até hoje. A gente brinca que é o nosso guardião, quando alguma família precisa vender uma posição, ele é super cuidadoso ali no book, fala, poxa, vamos vender com calma, para que a precificação do fundo sempre fique correta. Então, a gente cuida muito do nosso passivo, né? A gente entende a responsabilidade que a gente tem de estar cuidando do dinheiro das pessoas. O nosso relatório gerencial que a gente emite mensalmente, a gente tenta ser o mais transparente possível e se comunicar com o público de uma maneira mais clara, né? A gente, no mercado, o pessoal acaba naturalmente tendo o costume de falar palavras difíceis, siglas, falar palavras em inglês, que o investidor ali, o pequeno investidor, acaba não conhecendo. E muitas vezes o investidor de fundo imobiliário é a pessoa que queria comprar um apartamento para investir, que pouco conhece da indústria financeira e falou, poxa, quer saber, eu vou comprar um fundo imobiliário, que até eu acho mais inteligente, porque você tem liquidez, né? Você tem liquidez em 2 dias e você tem um dividendo mensal com um gestor cuidando do seu dinheiro. Então a gente tenta trazer essa linguagem de comunicação para o nosso cotista, para que ele leia os relatórios, consiga entender tudo o que está acontecendo dentro do fundo, para que ele tome as decisões dele corretas de alocação e enfim. Mas é um cuidado, é interessante essa comunicação. Hoje também tem as plataformas, os canais, os blogs, os blogueiros, que é uma novidade aí da internet, né, que traz um pouco do que os cotistas estão falando do fundo, a gente consegue interagir com eles, ler, responder ali nos blogs e etc. Então é algo que a gente olha bastante lá e cuida bastante dos nossos cotistas e da nossa relação com eles. Maravilha. Como você comentou sobre esse cuidado, inclusive ao Paulo Carneiro aí de Bank, convidado aqui para o programa já também, então pode ficar à vontade. Ia ser bacana trazer o Bank aqui, legal, trazer esse papo. E de posição dos ativos, como está a diversificação hoje? Quantos títulos diferentes vocês têm dentro da casa hoje acompanhando? Legal, a gente tem hoje em número de obras, tá? Porque aí cada CRI tem séries, tem obras que tem partes
comerciais e residenciais, então isso é dividido em séries, então em número de crises isso acaba ficando maior. Mas em obras, se eu não me engano, a gente tem cerca de 11 obras financiadas, tem algumas outras entrando agora, e aí eu também não posso falar porque estamos em período de oferta, eu vou deixar a informação pública que vai sair no nosso próximo relatório gerencial, que todo dia 15 é publicado. Então quem estiver assistindo todo dia 15 do mês, você vai ter acesso. Mas a parte interessante é que agora, posterior a essa oferta, a gente está trazendo ainda mais estados para o nosso portfólio. Atualmente, como eu falei, a gente está em cerca de 6 ou 7, então a ideia é trazer mais 3 estados, chegando a ter 10 estados no portfólio do fundo. Eu gosto de falar bastante, o Brasil é muito grande, eu rodo muito o Brasil, conhecendo incorporadores, conhecendo projetos. Cada cidade que a gente vai é uma cultura imobiliária de viver, de morar, de onde é o lugar, de como tem que ser o apartamento, de como tem que ser a venda. Então é algo muito interessante. Eu até falo, poxa, fica todo mundo olhando para o Itaim, em São Paulo, da Faria Lima ao Paulista, e o pessoal esquece do Brasil, que é um país gigantesco, né? Então a gente quer ter essa pulverização geográfica, até porque do nosso lado a gente entende que é uma questão de risco, você está exposto ali a diversas geografias, e então acho que em breve a gente, se Deus quiser, deve estar em cerca de 10 estados, mas sempre no nosso foco ali, empreendimentos com resultado, financiamento, incorporadores bons e etc., bons produtos imobiliários. Qual o tamanho do fundo hoje? A gente abriu o ano com cerca de 200 milhões e o que é público já a gente captou cerca de 150, estamos com 350, se Deus quiser, nossa oferta que está aberta agora é de 200 com excedente de 50, né? Dos 200 tem cerca de 150 captados, tem mais 50 e mais 50 do excedente. Então vamos ver, se a gente bater os 250, a gente fecha o ano como uns 450 milhões sob gestão no CACR. Maravilha, e como é que está o time para tocar isso? Quantas pessoas estão lá na gestora? Hoje o time do CACR a gente tem cerca de 12 pessoas. No time, desde estruturação, gestão, né, a parte de back-office, alocar o caixa nos fundos soberanos e etc., até a parte mais ativa, que é monitorar os ativos no dia a dia, que eu falei, que nosso time fica rodando o Brasil aí, senta com a incorporadora, etc. Então somos em 12 hoje, no time do CACR. Agora, aproveitar a sua participação aqui para ouvir um pouquinho, você perto desse mercado imobiliário, como a gente pode puxar insights para onde está indo esse mercado. A gente tem visto, a gente conversa com empresas listadas, gestores que acompanham esse mercado e olha pelo lado da incorporadora, quais são os segmentos que estão se desenvolvendo. Olhando do lado do crédito, os projetos que estão vindo, a gente tem um caminho interessante para a incorporação nos próximos anos? E se sim, em quais segmentos? Se a gente está falando mais de segmento acessível, vocês comentaram, de Minha Casa Minha Vida, aumentando um pouco a linha de corte de crédito, se a gente vai olhar para um middle mais estruturado, ou se a concentração que vai puxar esse mercado está no mercado um pouquinho mais premium. Como vocês estão enxergando esse horizonte de lançamentos no mercado imobiliário? Legal, muito boa pergunta e é muito interessante porque o nosso portfólio ele reflete um pouco disso também. Então nós, como gestores, a gente tenta calibrar o nosso portfólio dentro desses subsetores do residencial. Então, uma faixa do econômico, uma faixa do média renda e uma faixa do alta renda. Então tem momentos da economia que o alta renda performaram melhor, então no pós-Covid foi o momento onde as incorporadoras conseguiram repassar de maneira melhor o aumento do custo de obra. Então a gente vê o metro quadrado saindo de 20 para 40, 50, 60 e tendo demanda na ponta final. Então foi um setor que conseguiu preservar margem e aí buscando isso a gente fez alocações olhando para esse setor no ano passado. Já esse ano em diante, até olhando follow-on aí das construtoras listadas, a gente vê um apetite grande para o econômico. E aí eu acho que é muito em linha com que o novo governo está impulsionando o setor, que é uma parte interessante também, né? Como a gente falou, a cultura do brasileiro é tão forte com a casa própria que
entra governo, sai governo, pode ser de esquerda ou de direita, sempre vai ter uma bandeira importante para levar a casa própria para o brasileiro. Então sempre vai ter algum programa para impulsionar o setor. É claro que o governo atual, um pouco mais populista, fez um incentivo que era necessário, porque a indústria do econômico acabou absorvendo esse aumento de custo e tinha um teto ali que eles não conseguiam repassar, então estava com margem muito espremida. Agora, com esse aumento, vai aliviar a margem dos empreendimentos econômicos e eu acho que o governo vai dar um estímulo também na liberação de crédito. Então, a gente está olhando bastante essa faixa também, em como participar, em como co-investir junto com a Caixa, para participar desse setor. Então, eu acho que agora, em questão de precificação de metro quadrado, os empreendimentos de alto padrão eles devem ficar estagnados. É até interessante, porque a gente retroagindo no preço de metro quadrado dos imóveis, a gente vê que eles têm um momento que eles descolam, né? Então, ele fica estagnado, ele descola, sobe bastante, estagnado, ele descola. Então, a gente teve esse descolamento recente, eu acho que agora não tende a subir muito, acompanha a inflação e etc. E o econômico vai reprecificar agora, repassando esse aumento de custo que teve nos últimos anos. Então, acho que, e além disso, né, cada vez mais novos incorporadores, novos produtos. Então, além do subsetor e da faixa do produto, do valor do produto, tem a questão do produto em si. Então, muito importante os incorporadores cada vez mais fazerem produtos bem pensados, planta, área de lazer, arquitetura, até mesmo nos econômicos, que antes o pessoal fazia mais do mesmo, aquele caixote. Cada vez mais o comprador vai ter mais oferta de produtos, então ele vai optar pelo melhor produto, localização, que é algo que a gente faz muito dentro de casa também. Além de olhar o econômico, a gente fala, poxa, essa fachada, será que vai ter? A área de lazer está adequada contra os concorrentes? E outra, né? Cada vez mais o morar vem evoluindo. Hoje a gente, dando um exemplo, mas hoje todo mundo pede o dia inteiro coisa por aplicativo. Então tem prédios que já tem elevador exclusivo para o cara subir com a pizza, lugar para o cara deixar a tua pizza quentinha, lugar para Rappi, iFood deixarem coisas para você pegar no outro dia. Então são coisas que vão evoluindo, os incorporadores têm que estar atentos a isso, que no fim do dia a gente vê produtos similares ali de localização e tipologia, mas um vende super bem, outro não tanto. Muito por conta dessa capacidade do incorporador de fazer um produto legal. E já que a gente está falando, a gente aqueceu aqui a bola de cristal, vamos olhar então um pouco para o mesmo conceito de o que vai puxar, o que vai ser de força motriz, mas para o mercado de fundos imobiliários. O que a gente tem de próximos passos de amadurecimento, de lançamento e como a gente tem, o que a gente tem de tendências para esse mercado aí para os próximos meses? Eu acho que agora, assim, nesse momento, tem um monte de fundos saindo com oferta, né? Os juros sinalizando a queda acaba sendo propício para novas captações. É até um momento interessante porque os spreads continuam elevados mesmo com os juros caindo, então eu acho que os fundos estão conseguindo alocar bem esse dinheiro ou mandatar bem operações para captar novos recursos. Então, eu acho que tem alguns casos que tiveram um pouco mais de dificuldade nesse momento turbulento que a gente passou, que não vão captar, que vão ter que se reestruturar e etc., e que também é importante para a indústria, como a gente vinha falando, né? Enfim, são coisas que acontecem, mas eu acho que a indústria vem crescendo, né? Cada vez mais acesso à informação para o investidor, cada vez mais contato com o gestor, o que antes, há 10 anos atrás, era algo tão distante, hoje está super próximo, até com a ajuda das redes sociais. Então, eu acho que o mercado cada vez mais vai se profissionalizar, os fundos tendem a crescer, tendem a surgir novos fundos, assim como o mercado de incorporação, e aí cabe do gestor cada vez mais pensar em estratégias diferentes para ter um produto que gere a atenção do investidor, estratégias inteligentes, seja na gestão, no monitoramento dos ativos, seja em como ele vai fazer, porque cada vez mais os fundos mais do mesmo acho que vão ficar meio batidos. Então, muitas gestoras abriram também nos últimos anos, e ao meu ver, já os distribuidores vão cansar de distribuir as mesmas coisas. Então, ou você vai ter um produto diferente, legal, que
o investidor entenda a diferença dele perante os outros, ou vai ficar muito mais do mesmo. Então, acho que os produtos que venham a ter sucesso no futuro vão ser os que tragam algum grau de diferença aí, de alguma estratégia diferente para o investidor. Nessa linha de coisas diferentes, uma última pergunta conceitual. Existe espaço para high yield no Brasil? Muito, né? Majoritariamente. Que é, inclusive, a nossa classe de ativo. É claro que ainda é um desafio grande, eu acho, que pela questão de formalização de garantias, monitoramento, a questão do judiciário, no caso de discussão de algum ativo, são coisas que atrapalham muito, tanto nós como credores, tanto o próprio tomador de dívida, porque o bom pagador sempre tem que pagar a conta de um spread um pouco mais alto por conta de todos esses riscos. Mas eu acho que o Brasil, cada vez mais a gente... E eu acho que é da nossa característica do brasileiro saber lidar com todas essas dificuldades no dia a dia. E o Brasil é um país muito grande, um povo empreendedor, que tem muitas empresas de middle, empresas pequenas, que são os tomadores do high yield. Então eu acho que é um espaço gigantesco, tem muita demanda no Brasil. Então cabe o gestor saber ser bom estruturador de crédito para ofertar o crédito para a empresa menor de uma maneira que ele consiga tomar e que esse dinheiro ajude ele a crescer, que seja um dinheiro que faça bem para ele, e não aquele crédito que vai destruir a empresa do cara, como alguns fazem, né? Então, é quase que um crédito consultivo ali que a gente acredita que é o que dá certo. Você dá o crédito, tem a taxa, a precificação correta, mas que aquele dinheiro faça com que a empresa cresça, que o empresário ganhe dinheiro com aquele apoio, aquele empurrão que ele tem. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por aceitar nosso convite, dividir um pouco desse espaço aqui com a gente. E queria que você deixasse os contatos da própria gestora. Quem quiser procurar vocês, saber mais, acompanhar os produtos, acompanhar lá a carta mensal, por onde pode encontrar vocês? Legal, pessoal. Quem quiser falar conosco, acho tanto as redes sociais, Cartesia Capital, também o nosso e-mail, né, contato@cartesia.com.br, todas as interações ali de Instagram, Facebook, LinkedIn, nosso time tenta ser o mais rápido possível para responder todos os questionamentos de cotistas ou até mesmo quem está pensando em virar um cotista. Então a gente está à disposição para conversar, receber projetos de incorporadores que queiram nos mandar, e não só incorporadores, né? A gente falou hoje muito de fundo imobiliário, mas a gente é uma gestora de crédito em geral, então todo tipo de operação de crédito a gente olha dentro de casa. Fiquem à vontade de nos procurar, a gente adora o contato, seja com cotista, seja com empreendedor, com empresário, diretor financeiro, faz parte do nosso dia a dia. Obrigado você pelo espaço, poder contar aqui um pouquinho do fundo, da Cartesia, um pouquinho do nosso negócio. É um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha, Leonardo. Muito obrigado, Cartesia, por ceder aqui a participação do Leonardo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Esse programa é um oferecimento, né, da Com Dinheiro, em parceria com a BMC News, para trazer para vocês sempre as grandes mentes do mercado, as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para ajudar, para contribuir com você, investidor, a sair daqui cada dia um investidor um pouquinho melhor. Nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã, nesse mesmo horário. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação